Mas que a gente começar a apontar, é isso que a gente faz para os jovens aqui e fala, velho, a gente tem um potencial enorme aqui, sabe? Hoje as placas, até falando, acho que era com eu tava falando, as placas tá escrito Protecting the Escape, tá ligado? Então, tipo, as coisas é para falar com a galera que vem de fora, então nós tem mais é que se apropriar mesmo, sabe? Criar as rotas, fazer as artes, né, mano? Chamar a galera, criar intercâmbios com outras pessoas, valorizar, né, mano? As pessoas vêm pra cá, acham que São Paulo é só o estereótipo dos prédios, né, mano? A gente tem uma área, o município de São Paulo, ver o mapa mesmo, ele é enorme, mano. E é justamente dessas margens que muita gente aí, o Rogério, desenvolvendo um projeto com stand-up, velho. Você via isso aí há pouco tempo, eu via na internet como é que é. Vamos seguir, vamos seguir. Similar. The world I come from is from your world. And it's incredibly important for me because this allows me to think about home and making home much clearer when I'm here than when I'm in South Africa. And the reason is because when we are at home and we think about power and the constructs of power, we often think in defensive ways. But here I have the capacity and opportunity to think in much more open and much more courageous ways about power. And I'm really grateful for having been invited by the hosts in this residency because we were wondering where to go and how to engage with Grajaú in the south. And when we were here last year to meet for one day, and we had a good feeling between each other. And I want to thank you now for inviting us to stay here for a few days. For me, it's really very important for you to understand that this is just what I hope is the beginning of a journey for us together. And I would like to use this opportunity of us together to think about how we continue the journey and how I can invite you to my home. Because we are so similar, it frightens me that we think in such different ways because of the confines of our colonial and post-colonial systems. And I think our future lives inside of us understanding that we live under the same system of domination. And if you come and visit us, it will help to free us in the way that coming here and hearing you speak about your home helps to free me. And hopefully that will inspire your very grand imagination about how you could change this country. Há 5 anos atrás a minha vida era totalmente diferente. Não que eu não conhecesse a música, que eu não conhecesse a arte, eu não conhecesse a cultura, mas eu morava no Jardim Ângela, onde, diferente do Grajaú, a gente não tem uma praça de recreação, a gente não tem gente na rua, a gente tem igreja, tem pessoas com bom coração, tem o medo e o crime. Hoje eu já não vejo esse mundo mais, eu vejo um mundo que eu não tenho. Toda vez que eu saio de casa, eu, puta, mano, o que será que Deus vai colocar na minha frente? Já não sei, tudo é maravilhoso. Eu fico até assustado, porque nem tudo é maravilhoso, eu sei disso. Mas eu vou continuar sonhando, como diria o Tim, pra ver o que acontece. A gente, mano, vem de uma realidade que nem sempre é das melhores, é muita treta mesmo, sabe? Pra gente conseguir fazer as coisas acontecerem, né, mano? E a gente sabe que não é Gozolândia, é muita treta mesmo, né? E aí nesse tudo vem muitos preconceitos, várias coisas que a gente tem que desconstruir.
sabe? Me considero até muito xenofóbico. Quando eu falo, pô, uma parada alemã, mano. Puta, tá ligado? Tipo... Você vai ter que desenrolar. Não, demorou, mas a gente tava ficando cada vez melhor nessa ideia de diplomacia também, né? Porque a gente também, por várias dificuldades, a gente tem dificuldade de aceitar as diferenças, de desconstruir várias coisas. Mas a gente vê que também, quando a gente faz isso também, a gente evolui. Vejo tanta coisa, Zona Oeste, por exemplo, a galera fala dos centros, todos têm as suas importâncias, né, mano? A diferença é que quem tá na periferia vai pro centro, quem tá no centro não necessariamente vem pra periferia. Eu fico muito feliz que a gente já fez um negócio ano passado aqui, e eu tô vendo a coisa desdobrar de uma maneira mais profunda. Realmente eu acho que essa questão centro e periferia tem que ser repensada, assim, porque não tem centralidade mesmo, o negócio é em rede e funciona de um jeito que acho que vocês têm muito a ensinar aí pra quem acha que é mainstream, assim. Eu tô 14 anos em São Paulo e eu sempre achei ruim essa parada. Eu já morei em vários lugares, mas assim, morei no Cambuci, no Bexiga, Pinheiros, um monte de canto. Agora tô em Santa Cecília, mas é sempre por ali. E aí, São Paulo separa muito as pessoas, né? Sempre tive muita vontade de tocar em outros esquemas e isso aqui. Eu espero que agora dá vontade de fazer mais coisas, sabe? Eu fiquei perguntando quando é que ia rolar show, tudo. Dá vontade de juntar, de chegar junto, de tocar, fazer meu show também, de quando vocês forem fazer uma parada, sabe? Todas as pessoas que eu conheci desde que eu cheguei, isso está muito claro. São pessoas que curtem muito estar aqui, que valorizam muito essa região e que estão totalmente prontas para mostrar para os outros, né? Por que isso é tão incrível e por que aqui tem muito mais sensação de comunidade do que, sei lá, na Santa Cecília, onde eu moro. De fato, São Paulo afasta mesmo as pessoas e toda essa revolução que vocês estão movimentando aqui nesse pedaço aqui faz com que traga de volta a sensação de comunidade. Esse poder de organização do pessoal daqui, seja lá nos meninos da Billings, seja em todo o papo que eu tive com o Tim ali no barquinho, na aventura. Falando sobre os saraus e sobre a forma também como valorizam os compositores locais, como isso é importante, o pessoal está produzindo e está sendo escutado. Durante algum tempo eu acho que havia essa ebulição cultural, mas dentre os formadores de cultura dentro da comunidade. E de um tempo para cá, eu acho que o maior reflexo disso é a Casa Ecoativa, a relação da comunidade dentro do contexto artístico, sabe? E fazer com que essas pessoas se percebam dentro desse polo cultural a ponto de entender que aqui existe muita coisa e no centro também existe muita coisa. Mas, por exemplo, até acho que eu estava comentando com a Karina que eu perdi a conta de quando foi a última vez que eu fui fazer um rolê no centro. Porque aqui é todo final de semana e são várias vertentes culturais. Mano, esse dia de hoje pra mim assim me deixou calado, tipo, eu não consegui abrir minha boca, tá ligado? Mano, é muito louco, cada conhecimento, eu fiquei um pouco conversando aqui, eu conversei ali um pouquinho, falei, mano, eu só tô escutando, cara, tipo, mano, e tá muito louco escutar, tá ligado? Sou marginal por morar nas margens da represa Billings, sou marginal por ter esse perfil marginal que as pessoas do centro classificam a gente. Até mais.
Ali é tudo as palhinhas de maracujá. Do maracujá. Eu gostei daquele maracujá, mano. Em breve, e é isso. Tem. Eu acho fantástico, assim, tem muitas músicas de verdade aqui em São Paulo. Dá pra direitar ela, né? So, my thing is that I'm here because of this idea of protest, but I question whether it's going to take us very far. Pra mim, particularmente, tipo, na música, eu sou uma cantora negra. Eu gostaria de só ser uma cantora, como todas as outras. Eu, como pessoa, eu já me considero o próprio protesto. Eu acho que as cantoras negras, elas já são o próprio protesto, se elas se dão a liberdade de serem cantoras. Porque eu acho que é uma grande ousadia, assim, você querer ser cantora num cenário que não te acolhe, que não parece que não quer você lá. Some o negroro, betume, costume, imposto, açoite. Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor. É hoje, na verdade, mas quando eu comecei a tocar, em nenhum dos lugares que eu queria tocar, a mulher podia tocar. Nem branca, nem preta. Não podia. Nos maracatus, nos afoxés, nos terreiros de umbanda e de candomblé, mulher não podia tocar. Até hoje é muito difícil ver uma mulher ogã, né, tocando numa casa. E é muito do espaço que é reservado, né? Se você é mulher, você não pode estar aqui. Se você é mulher preta, você não pode estar aqui. Se você é mulher branca, você não pode estar aqui. Só sabe que precisava, não teme quase nada. Suas asas que seguem inteiras pairam na beira do perigo. Não tem vício, praticamente não sente arrepio na vista. Não tem quase medo de nada, mas teme ainda a polícia. Solução às vezes nenhuma, talvez alguma saída. Se não tem esperança, sobra. Quando tem ela... E essa coisa das cantoras tem essa carga do racismo muito forte. E tem a carga do machismo muito forte, que o lugar das cantoras é normalmente tido como lugar de uma diva, que isso não existe, né? Tanto antes eu tocava percussão e cantava. Quando eu resolvi gravar um disco só com minhas músicas, sem tocar percussão, aí eu virei cantora. E aí quando eu virei cantora, era uma coisa que parece que lhe prende, assim. Você é analisada entre as cantoras, né? Os homens que cantam, eles são divididos pelo tipo de música que fazem, né? E as mulheres são as mulheres cantoras. Não interessa que música fazem. De vida sendo dada a Isa. Isa é dada, é dada. Dada, Isa. O seu corpo é o seu instrumento, é o seu templo, e você pode fazer dele uma igreja ou um cabaré. Máximo respeito a todas as mulheres. Da hora. Eu tô dentro desse contexto do rap, escrevendo e me apresentando desde 2007. E dentro desse período todo, a minha música ela foi baseada nisso, que é o que eu ouvia, que é o protesto, para falar sobre as mazelas, falar sobre o que aflige o povo periférico, a maneira como a gente é tratado, nos lugares que a gente vai. E agora eu tô num processo muito introspectivo de falar muito de mim, falar do que eu vivo e da maneira como eu me trato. E pra mim eu acho que essa é a maneira de protesto
mais louca que tá rolando. O que eu digo de mim, às vezes cabe em você, cabe em você. Muito louco, porque assim, o rap tá lutando pra poder falar de amor, de outras Exato, exato. E eu, por estar no meio do samba e tal, a gente tá tentando fazer um movimento contrário, talvez, porque o samba se despolitizou, né? O samba antigamente tinha esse papel social que talvez o rap teve nos anos 90 e tal. Sim. Muitos compositores de samba falavam da realidade das favelas, das periferias, falavam de racismo, de desigualdade, especulação imobiliária, já falavam dessas coisas todas. E o samba se despolitizou, então a luta está sendo meio ao contrário do que o rap está fazendo hoje, que é voltar a falar da gente, voltar a falar dos problemas sociais, voltar a fazer um samba que não fale só de amor. Nem queira saber, vem pra cá, o quanto você me machucou, o buraco que você em meu peito deixou foi maior que o da linha 4 do metrô. Acho que o maior dos protestos é ter postura, sabe? Porque se você tem postura, você passa a verdade, eu acredito. E se tem verdade, o protesto é legítimo. Eu particularmente tenho bastante medo da música de protesto, por exemplo. Essa coisa, tipo, eu faço música de protesto. Eu não acredito em verdades absolutas. That's the danger of being a protest or activist artist. See, where I come from, protest music is not performed by artists. We don't have protest music artists, period. What we have are people, regular folk, who are under pressure, under the economy, are being oppressed for their race or their sex, their gender, who just go out on the street together and sing. So we have this song called Senze Nina, Senze Nina, Senze Nina, Senze Nina. Because often what happens is regular people just come together and with a sense of frustration, anger, express this as a unit, and sometimes that comes with a lot of joy. So at home that makes me an activist, even though I don't consider myself an activist. But of course everything I do is about power and relating to it. The abuse of power, the taking of power, the sharing of power. How do you relate to the idea of weirdness? Because weirdness can only belong to an individual. And you can only be weird and individual if you can make choices. And black people do not make choices. Mas essa é muito a minha experiência. Eu não venho da música, eu venho da escrita. Eu sou escritora e sou artista visual. E eu trabalho com a escrita, que é uma forma de protesto para mim. E por isso mesmo, porque geralmente toda a minha família e todas as pessoas que eu conheço têm acesso à música, têm acesso ao desporto. Mas esse mundo da escrita, esse mundo da performance, esse mundo em que tu fazes uma transição entre o intelectual e o artístico, era um mundo proibido. Para mim eu sempre estive fora do local, porque sempre fui a única mulher negra, sempre fui a única pessoa negra, e os anos passaram-se. Eu sempre fui a única mulher negra, isso para mim já era uma forma de protesto. E depois comecei a trabalhar mais nas artes, então comecei a trabalhar muito como escrever textos, eu não vejo como textos de protesto, mas eu vejo como textos em que nós nos encontramos, em que nós saímos do objeto para sujeito, em que nós nos contamos a nossa história, em que nós nos tornamos a autoridade da nossa história. Eu comecei a dar aulas durante muitos anos em várias universidades na Europa, em Londres, em Viena, em Berlim. E eu vi que depois tu tens uma audiência e tens muitos estudantes e eles leem todos os textos e todos os livros, mas eles não sabem aplicar esse conhecimento. Então o conhecimento é uma coisa muito cognitiva, é uma coisa de cabeça. É uma coisa que não pode ser performativa, porque não há acesso emocional ao conhecimento. Então o meu trabalho começou a mudar mais e mais para a performance. Escrever, publicar os livros, mas depois trazer os livros para o palco.
e trabalhar com atores e fazer a performance dos textos, e que são textos muito revolucionários, às vezes textos políticos também, para trazer esse conhecimento através da emoção e do movimento, ou através de instalações de vídeo. É assim que eu trabalho. Mesmo assim, eu vou lutando contra o vento e contra o tempo. A palavra tem poder, irmão. Então reflitam nela. A harmonia dos músicos. Hoje aqui mudou minha mente. Caranguejo que dorme, a onda leva. 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 Movimente-se, sim, movimente a sua mente. Movimente-se. Música pra nós, dia de celebração e união. The film I'm going to show later is about a strike, a miners' strike. And what happened was the South African state became so scared of the protest that it responded exactly the way the apartheid state used to respond to. And that resulted in the killing of 34 miners. So there was one song, you'll see one man who becomes a leader of this strike. And his nickname is Mambush. And he's become a mythic figure because he was one of the first people to be killed.
Bonito do mundo é aqui e agora. Com a nossa rapa você não é capaz. Com a nossa rapa você não é capaz. Nós estamos além desse mapa. Não cabemos na tua ampulheta. Não vestimos tampouco essa roupa. Nossa rapa é muita treta. Não nos damos com os teus demônios. Decapitamos o teu capeta. Decapitaremos o teu capitão. Decapitaremos o teu capa preta. Decapitaremos o teu capataz. Da capoeira você não escapa. Com a nossa rapa você não é capaz. Então bora fazer assim, eu não vejo por causa da fogueira, mas daqui assim, no meio pra cá vai cantar um negócio, no meio pra cá canta outro negócio. Pode ser? E Dumbaie, Dumbaie, dabadum, e dabadum, ha. E Dumbaie, Dumbaie, dabadum, e dabadum, ha. Continua pra sempre. E Dumbaie, Dumbaie, dabadum, e dabadum, ha. Xalaie, Dumbaie, Dumbe.
façam jus a tudo aquilo que lhes foi concebido, ao conhecimento, à inteligência, à educação. Firmeza total? Neu, quando ele apresenta as canções de protesto, Neu, ele daqui a pouco vai estar aqui. Vocês vão ouvir e ele vai explicar. Que são canções com um conteúdo extremamente claro. Eu não diria violento, nem agressivo. Claro. Porque eu acho que o nosso discurso não é agressivo. Eu acho que o sistema é agressivo. Eu acho que uma dos trabalhos ou tarefas que nós temos para descolonizar é diferenciar os termos, a terminologia. O sistema do racismo, do colonialismo é extremamente agressivo. Coloca-nos fora da humanidade. Oprime, exclui, é violentíssimo, é brutal. Traz o genocídio, o silêncio, tira a voz, tira a linguagem. Isso é de uma agressão monstra. É de uma agressão traumática. O que é traumático? Traumático quer dizer que é uma dor tão forte que eu, a nível psíquico, não consigo organizar. Eu não tenho nem simbolismos, nem línguas, nem termos para aplicar, para dar uma lógica àquilo que eu vivenciei. Isso é a essência do trauma. Então, é muito importante, eu acho que é muito importante falar sempre sobre estas coisas para nós sabermos em que lugar nós estamos. O Brasil é um país colonial bem-sucedido porque nunca teve um processo de descolonização. Ao contrário dos nossos países, nós passamos por um processo de descolonização. O governo mudou, o povo mudou, as línguas mudaram, as agendas, os currículos mudaram, às vezes tornámos-nos em ditaduras, é verdade. Mas pronto, nós passamos pelo processo. A educação foi extremamente importante, o nível educacional é extremamente alto. Tudo o que não passou aqui. Quando tu vês a performance ou os outros trabalhos, é muito clara, tem muita raiva ali dentro, mas é falado com muita suavidade e com muita clareza e sem acusação, porque não há nada para acusar, porque estamos a contar simplesmente a nossa história e a narrar um novo conhecimento. Para mim não há mesmo uma luta, para mim é afirmação. Eu estou aqui para contar a minha história e agora saiam da frente, que eu vou passar. Não é? Não é uma boa maneira de acabar? Vamos acabar. O Mandela utaisome, o Mandela utaisome sase, se aya gomkonto esizelo Usisulu utaisome, Usisulu utaisome sase, seaya ngomkhonto wesizwe eLusaka. As expectativas, elas foram anuladas no momento que nós chegamos na estação de trem de Pinheiros. Nós chegamos até o Grajaú, fazendo todo o trajeto até o Grajaú com transporte público, fazendo esse reconhecimento, né, do trajeto que nós precisamos fazer para chegar até a periferia, né? E nós vivemos momentos fantásticos e falamos muito em ressignificados, em resistência. Tudo isso se transformou em uma experiência, uma convivência artística muito maior que a música. A música, ela foi o veículo que nos transportou até aqui, essa sala, com todos vocês.
se pone.